mundo lembra da era vitoriana pelas saias gigantes e pelas cinturas minúsculas. Mas não, nem toda a moda do período era tão exagerada assim. Então hoje eu vou te ensinar a fazer o molde da saia de 1890, que era o modelo mais usado pelas trabalhadoras. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Caramba, faz muito tempo que eu não faço um tutorial de costura nesse canal, né? Eu sei que tem uma galera aí do outro lado que tem vontade de fazer as próprias roupas de época por causa de eventos e até de trabalho, mas também o povo que acompanha os gringos e fica se coçando para usar uma roupa de época adaptada para o dia a dia. O que é perfeitamente possível se você souber por onde começar. E hoje, meu amor, eu serei a varinha de cordão que vai te guiar por este processo. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente revirar o baú de roupas da história. Na década de 1890, o surgimento de um novo modelo de saia coincide com o aumento de mulheres jovens trabalhando fora. Mas agora não eram só em funções ligadas ao serviço doméstico, que na Europa e nos Estados Unidos ainda era o setor da economia que mais empregava mulheres no final do século XIX. Só que foi exatamente na década de 1890 que outros setores da economia começaram a abrir vagas exclusivamente femininas, como secretárias, vendedoras em lojas de moda, tecidos e aviamentos, professoras, datilógrafas. Sem contar que muitas mulheres começaram a forçar a abertura do caminho profissional em áreas que até então eram exclusivas dos homens. Isso, combinado com o aumento da escolaridade feminina na Europa, Estados Unidos e Canadá, levou mulheres jovens a preferirem iniciar uma carreira antes de pensar em casamento. Mas a gente precisa ter em mente que isso é um fenômeno muito característico das grandes cidades do norte global e de mulheres brancas, mas de classe média baixa, que estavam procurando ascender financeiramente e ganhar alguma independência na sociedade justamente através de uma carreira. E que antes e depois disso, mulheres pobres da classe trabalhadora seguiram trabalhando dentro e fora das suas casas, muitas vezes sem receber salários ou tendo os salários pagos diretamente para o marido. Mas ainda assim, é curioso observar, e a gente tem dados estatísticos para isso, porque o século XIX era obcecado por anotar absolutamente tudo. De uma forma geral, nessa região do norte global, tá? Nas grandes cidades do norte global, a idade média de casamento das mulheres aumentou consideravelmente. Inclusive, começou a rolar um movimento de mulheres que rejeitavam ativamente o casamento por entender que ele era um mau negócio para a mulher da época. E a gente sabe disso principalmente porque os jornais do período, nos Estados Unidos e na Europa, atacavam esse movimento e o fato de que essas mulheres chegaram a criar associações de ajuda mútua para amparar umas às outras em casos de doença e durante a velhice. E a denúncia dos jornais é de que elas estavam fadadas a terminar a vida sozinhas, cercadas apenas por bichos de estimação e outras mulheres solteiras. O ponto era exatamente esse, meu senhor! Essa entrada das mulheres de classe média no mercado de trabalho acabou trazendo algumas novidades para o guarda-roupa delas, como a adoção de camisas abotoadas na frente, inspiradas nas camisas masculinas. Essas que você tá vendo são todas originais do período, mas vai me dizer que não dá para encontrar umas coisas assim em brechó. Eu tô aqui só casualmente, não mais do que casualmente, jogando ideia para vocês. Porque nesse mês de julho nós temos não um, mas 2 encontros presenciais de modisters. No dia 19 de julho, aqui em Santa Catarina, na cidade de São José, e no dia 26 de julho, lá em São Paulo. Precisa ir de roupa de época no encontro? Claro que não. É só um encontro pra gente fofocar, como as senhorinhas fofoqueiras históricas que nós somos. Porém, seria muito legal se vocês fossem de roupa de época. Eu sei que não rola pra todo mundo, tá? Então, eu tô aqui só dando ideia pra vocês, tá? E todas as informações sobre os 2 encontros estão aqui embaixo na descrição. Essas camisas muitas vezes eram combinadas com, olha só, gravatas, coletes de alfaiataria e a icônica, bafônica e babilônica walking skirt, que a gente pode traduzir como saia de caminhada ou saia de passeio. Essa saia era um pouco mais curta que os outros modelos da época, geralmente feita em tecidos escuros e mais estruturados, como lã batida ou brim, pouca ou nenhuma decoração, ajustada na cintura e se abrindo em direção à barra,
lisa na frente, mas com um conjunto de pregas nas costas, que garantiam mobilidade e deixavam o caimento mais bonito. E agora eu vou te ensinar a fazer a sua usando um livro de modelagem original de 1897. Mas eu vou fazer numa miniatura bem fofinha, porque infelizmente eu não tenho espaço suficiente para abrir o tecido inteiro em cima da mesa. Então já anota aí quais são as medidas que você vai precisar. Cintura, quadril, que fica geralmente entre 15 e 18 centímetros abaixo da cintura, e o comprimento até o chão. Agora, se você vai usar essa saia com espartilho, qualquer tipo de anágua e enchimentos de quadril como os da época, você precisa tirar as medidas já com todas essas peças vestidas no seu corpo, porque senão a saia não vai ficar boa, chuchu. E cá entre nós, tá? Eu te aconselho primeiro a assistir esse vídeo com atenção, ver como é que é feito. E aí depois você reúne os seus materiais e aí você vai fazendo o molde pausando o vídeo passo a passo para você não se perder. Então agora vamos para a sala de costura. Meus amores, nós vamos começar fazendo uma tabelinha das nossas medidas aqui, tá? Você vai dividir a sua cintura e o seu quadril por 6, mais a altura do quadril, o comprimento da frente e o comprimento das costas, a gente não vai precisar dividir essas medidas. Por que que a gente divide a cintura e o quadril? Porque a gente vai fazer só o nosso molde em partes. Então, a saia que nós vamos fazer, eu vou fazer metade dela aqui, ó. Imagine que isso aqui é metade da sua cintura, tá? Nós temos um painel aqui, que a gente vai chamar de painel central. Nós temos um painel lateral. E aí nós temos as nossas costas. Então, na verdade, nós temos 6 painéis, por isso que a gente está dividindo a cintura por 6. Com o papel de molde, nesse sentido, tá? Você vai começar marcando aqui na lateral dele o comprimento da sua frente. Por enquanto, a gente não vai botar margem de costura nenhuma, tá, gente? E daqui do comprimento, a gente vai traçar uma linha. Porque isso aqui é o que vai servir de guia pra gente. Aqui em cima, nós vamos marcar 1/6 da cintura, que é aquela medida que a gente já tinha dividido. Vamos marcar ela bem aqui. E a gente vai chamar isso aqui de ponto 1. A partir do ponto 1, a gente vai marcar a altura exata do nosso quadril. Por enquanto, só um pontinho. Aqui nesse canto, a gente marca ele também. E você pode fazer uma linha pontilhada aqui, tá? Eu vou até pegar um lápis para fazer, só pra gente saber que isso aqui é uma linha temporária. E aqui também. Aqui, você alinha sua régua e nós vamos marcar 1/6 do quadril. Pronto. Aqui tá marcado o nosso quadril. Vamos deixar essa linha pontilhada também, só para ficar mais fácil. Esse aqui é o nosso ponto número 2. Aqui em cima, a gente vai fazer uma marcação para dentro, tá? De 1,5 centímetro. Esse aqui é o ponto 3. E aí, a gente vai unir o ponto 3 com o ponto número 2. Mas calma que essa linha não vai ficar assim, relaxa. Aqui, a gente já tá marcando a pence da nossa saia. Para não precisar fazer uma pence no meio, a gente tá deslocando essa pence para lateral para ficar mais fácil. Nós vamos fazer uma outra linha pontilhada, retinha, do ponto 2 aqui, só pra gente se organizar. E aí, a partir daqui, embaixo, você vai decidir o quanto você quer que a sua saia fique aberta.
Então, essas saias, elas tinham no geral entre 3,20 metros e 3,5 metros, juntando essa parte de baixo, que é a bainha da saia, né? Elas tinham entre 3,20 metros e 3,5 metros de roda já depois de todas as costuras fechadas e tal. O que a gente pode fazer é dividir o quanto que você quer de roda pelo número de painéis que nós temos, que são 6. Então, vamos supor que você quer 3,20 metros, tá? Vai dar... Cada painel vai ter 53 centímetros. Só que como nós estamos fazendo aqui apenas metade do nosso molde, esses 53 a gente vai dividir por 2, que vai nos dar 26,5. Você marca essa medida aqui, ó, marcou. Nós vamos juntar, por enquanto, com uma linha pontilhada. Então, nós vamos ver qual é a medida que deu aqui. E essa linha vai ter que ter a mesma medida. Nossa, ela vai dar uma diferençazinha. Ela vai dar. E essa diferença é muito importante. A gente vai marcar aqui. E nós vamos fazer uma linha curva aqui embaixo. Essa parte, ela vai sair do nosso molde. E fazendo isso aqui, a nossa saia não vai ficar com um bico na emenda das costuras, que é uma coisa muito feia. Agora, com uma régua curva, nós vamos arredondar essa linha para ela ficar bonitinha. Arredondamos a linha. Agora a gente pode fechar esta linha aqui. Lembrando que aqui não tem margem de costura absolutamente nenhuma, tá, gente? A única coisa que eu fiz foi já embutir a pence aqui para você não ter que fazer pence no tecido ainda. Última coisa que nós vamos fazer, aqui, nós vamos descer 1 centímetro, 1,5 centímetros, e a gente vai arredondar isso aqui. Isso aqui é só para que a saia fique um pouco mais... Ela fique um pouco mais confortável, tá? Ela fique mais anatômica. E lembrando, gente, que eu tô seguindo as instruções do livro de modelagem da Margaret Blair, de 1897. Então, o jeito de estruturar a saia, de posicionar as pences, é muito diferente de como a gente faz na costura atual. Vamos identificar este painel? Este aqui é o painel central, ou vou colocar assim, ó, painel frente. E aí, nós vamos começar a fazer algumas marcações aqui. Porque essa parte vai ser cortada com o tecido dobrado. Então, a gente vai marcar aqui. Porque a gente não quer que ela tenha uma costura bem no meio da frente. A gente quer que a frente fique inteirinha. Então, nós vamos cortar com o tecido dobrado. E a gente precisa marcar onde é que isso aqui vai ser costurado. Eu gosto de usar um sistema de asteriscos. Então, eu vou marcar aqui um asterisco e circular, pra gente poder marcar onde é que cada parte vai ser costurada. Vamos fazer, então, agora o painel lateral. No caso, este aqui agora que nós vamos fazer. E para fazer o painel da lateral, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Vamos marcar a altura total, a altura da frente. Vamos fazer uma linha reta aqui. Você pode, inclusive, fazer o quê? Prolonga essa linha daqui. Se você estiver usando um papel que seja largo o suficiente, já prolonga essa linha, tá? Para facilitar a tua vida. E se eles estão perfeitamente alinhados, você pode prolongar essa linha aqui também, que é a linha do quadril. E aí você já tem o quadril marcado. O que a gente vai fazer, vamos marcar. Esse aqui vai ser o nosso ponto 1 desse molde. Aqui, nós vamos marcar 25 centímetros. E aqui vai ser o nosso ponto número 2. Marca aqui embaixo também 25 centímetros para ficar direitinho. Pra gente ter uma guia
para alinhar a nossa régua e a linha sair realmente reta. Aqui em cima, a gente vai fazer uma marcação de 1,5 centímetro para dentro. E aqui desse lado, nós vamos marcar 1,5 centímetro para dentro também. E aí, usando a régua curva, a gente vai arredondar. Nós temos as duas pences já marcadinhas. Essa linha aqui, ela vai continuar sendo reta. Só que ela precisa ter exatamente o mesmo comprimento dessa aqui, porque é nela que vai ser costurada. Então, ó por que eu faço a marcação com um asterisco. Porque aí eu sei que onde tem um asterisco, junta com o painel, aqui a costura vai ser onde tem um asterisco também. Então, vamos tirar exatamente a mesma medida. Bom, se as costas da sua saia forem um pouco mais compridas do jeito que são as minhas, aqui nós vamos prolongar essa linha para o comprimento da nossa saia aumentar. Então, se, por exemplo, a sua saia ela é 10 centímetros mais comprida nas costas, aqui você vai marcar a metade dessa diferença, 5 centímetros, por exemplo. Tá? E aí a gente estende a linha. E esse painel vai ser já mais largo que o painel da frente, porque é o que vai dar movimento para nossa saia. Então, a gente marca aqui. Se aqui nós marcamos 10 centímetros, aqui a gente vai marcar 15. E aí a gente junta. É claro, agora a gente corrige a curva para ficar bonitinho. E a nossa saia vai ter que descer aqui. E aqui nós já temos este painel. E fazer as marcações dos nossos encaixes. Sabendo que este lado, onde tem um asterisco só, vai ser costurado junto com esse aqui. E aí, o outro, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 asteriscos. E vamos identificar que este aqui é o painel lateral. E agora, modista, como é que a gente vai fazer o painel das costas? Porque o painel das costas, ele é todo franzido. A gente vai começar marcando aqui o comprimento total das nossas costas. Inclusive, se ela é 10 centímetros mais comprida que o resto, você vai marcar os 10 centímetros aqui. É muito comum, quando a gente vê as modelagens da época, que esse painel das costas, ele seja realmente um pedaço reto de tecido, que utiliza a largura inteira do tecido. Então, se o seu tecido tem 1,5 m de largura, você vai usar 1,5 m para fazer a parte de trás da saia. Você pode usar menos? Claro que pode, mas quanto mais você usar dessa largura, mais movimento e mais bonita a sua saia vai ficar. Vamos marcar aqui em cima o mesmo tamanho. Eu vou riscar só metade do painel com vocês, tá? Porque a nossa saia, deixa eu mostrar uma coisa para vocês muito importante. Imaginem que aqui é só metade, aqui a gente tem mais um pedaço de tecido. A nossa saia, ela só é costurada até um pedaço. Daqui para cima, ela precisa ter uma abertura para a gente vestir. E essa abertura pode ser fechada com ganchinhos, com botões, ou o que eu sou muito a favor, tá? E que é o que eu aconselho vocês a fazer, é colocar logo um zíper invisível, porque tem um monte de prega atrás, o zíper mal vai aparecer. E se alguém reclamar que você fez uma saia de época com zíper, você pode mandar a pessoa enfiar a crítica dela no olho do... Essa aqui é a metade da largura do nosso tecido, mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Vocês lembram que quando a gente estava riscando o painel lateral, eu disse para vocês que aqui embaixo a gente ia aumentar a nossa saia? Qual foi o valor que a gente usou aqui? Vocês lembram? A gente usou metade da diferença do quanto a saia é mais comprida nas costas. Se a nossa saia
é 10 centímetros mais comprida nas costas, aqui a gente colocou metade desse valor. Então, aqui, a gente vai precisar... Opa! Eu fiz uma bobagem aqui, mas eu vou corrigir agora, tá? Porque eu coloquei a mesma medida, mas faltou um pedaço aqui. Aqui ele já tá, ó, se vocês forem olhar, eu vou emparelhar os dois moldes, já tá com a mesma medida, porque a gente quer fazer isso aqui. Inclusive, eu ia botar um do lado do outro pra gente traçar. Tá, então, o que a gente... Eu vou virar aqui pra vocês verem, tá? Ó, botou um do ladinho do outro, emparelhou o molde, eles estão bem alinhadinhos. Coloca um pedacinho de fita crepe, tá? Para o molde ficar bem alinhadinho. Se você estiver usando papel pardo de molde, ó, fita crepe é sua melhor amiga, porque você consegue tirar ela com delicadeza sem rasgar. Eu vou pegar um lápis agora, porque a gente não quer fazer bobagem, né? A gente quer que a nossa saia fique mais comprida nas costas, então ela vai ter isso aqui, né? Mas vocês viram que não tá uma linha fluida entre os dois, né? E aí que a gente vai pegar e aí sim, nós vamos fazer uma linha, vamos refazer essa linha. Já com essa aqui, para que ela fique bem bonita. E aí ela emparelha. Ela vai ficar linda. Agora a gente solta isso aqui com todo cuidado. Meu papel é sulfite, né, gente? Aproveitando que os nossos moldes estão perfeitamente alinhados, vamos marcar aqui, ó. Nossos moldes estão alinhadinhos. Eram para estar, né? Você vai alinhar aí o seu. Vamos marcar aqui a linha do quadril. Por quê? Se a gente tem uma linha arredondada aqui, eu não posso costurar uma linha reta em uma linha arredondada, porque vai dar ruim. Então, o que que nós vamos fazer? A gente entrou 1,5 aqui, a mesma coisa aqui, ó, mesma medida, que é a medida da pence. E aí nós vamos fazer a nossa linhazinha curva. Lugar errado, né? Não, tá certo. Vou repetir. Entramos 1,5. E aí a gente vai fazer a nossa linhazinha curva. E aqui nós temos a parte de trás da nossa saia. Vamos terminar de marcar o molde, deixar as linhas dele limpinhas. E é importante você fazer o seu molde a lápis para você poder apagar as linhas de erro, você apagar as linhas temporárias para você ficar com um molde limpo no final. Esta parte aqui vai ser costurada nesta parte daqui. Então, a gente vai fazer a mesma sinalização. E aqui, a gente tem o centro das nossas costas, então, até aqui, mais ou menos, uns 20, 25 centímetros, a nossa saia vai ser aberta e daqui para baixo ela vai ser costurada. Então, pra gente saber o que que vai no que, uma coisa que é muito legal é você marcar determinados pontos do seu molde. Então, eu vou alinhar o nosso molde aqui de novo. Vou pegar uma verde que fica mais fácil. É legal você marcar no seu molde esses pontos do quadril, porque são os pontos que você vai usar para alinhar o tecido na hora de costurar. E isso é muito importante para que a sua roupa não fique torta, porque senão ela vai ficar toda torta no corpo. Então, marcou. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui também, que é uma coisa importante, principalmente para quem tem bumbumzão, tá? Desce aqui 1,5 centímetros e dá uma descida aqui. E para ficar com o formato mais bonitinho no bumbum,
Aqui a gente vai entrar 1,5 centímetros. Aqui, na verdade. E aí você vem distribuindo essa, ela não precisa ser uma linha, uma curva tão abrupta quanto essa aqui, ela pode ser uma curva mais delicada. Você pode vir distribuindo ela até emparelhar. Aqui é onde a gente vai colocar o zíper, mas isso aqui tá fazendo uma pence no bumbum e isso melhora o encaixe da roupa no seu corpo. Então, vamos descer essa linha aqui. Essa descida da linha arredondada no quadril também ajuda a deixar a sua saia com um encaixe melhor na curva das costas. Mesmo se você estiver usando espartilho, isso é uma coisa necessária. Fica mais bonito. E você vai ver que principalmente o efeito das pregas, quando você estiver caminhando, vai ficar muito mais bonito. Então pronto, vamos identificar aqui o nosso painel. Vamos cortar isso aqui tudo? Basicamente, é isso aqui que a gente vai ter. Ó, isso aqui, por que a gente usa pence? A pence é essa dobrinha que você tá vendo que muitas peças têm, tanto no busto quanto no quadril. E a pence serve quando você tem uma área larga, que precisa ir gradativamente encaixando numa área mais estreita. Então, a nossa saia, ela vai fechar aqui. E aí, claro, né, gente, o tecido consegue fazer coisas que o papel não consegue. Pensa que com o tecido e tudo fechadinho, isso aqui vai dar um semicírculo. E essa parte preguiada fica toda em cima do seu bumbum. Claro, vai ficar direitinho, não vai ficar assim, né, gente? O tecido dá uma curvada pra dentro, ele abre em direção à bainha, fica maravilhosa. E isso aqui no tecido, quando a gente anda, isso balança, isso fica muito mocinha de filme de época. E muito importante, como é que você vai montar isso aqui? Você vai deixar uma abertura de uns 20, 25 centímetros aqui, que é para você poder encaixar um zíper. Não subestime, tá, a necessidade de um zíper longo, porque eu já me ferrei várias vezes botando o zíper curto e não funcionou. Usa um zíper invisível de roupa social, porque dependendo do modo como você fizer com as pregas, você consegue esconder quase que completamente o zíper. E aí, essa parte aqui você fecha com outro painel igual a esse. Experimenta, vê se tem que abrir ou se tem que fechar as pences. Coloca um cozinho. Deixa eu fazer o meu cos em miniatura aqui. E o cos é reto, tá, gente? Não precisa cortar cos arredondado, cos anatômico, porque nenhum manual da época trabalha com a ideia de cos anatômico. Isso é uma coisa muito recente. E aí você vai fazer tudo encaixar bonitinho num cos da medida da sua cintura, que aqui em cima ele vai ter um botãozinho. Mas se você quer aprender em detalhes como escolher cada material para sua saia e montar, costurar ela passo a passo, um vídeo completo com todas essas informações já está disponível aqui no canal para os membros e para os apoiadores. Como assinante, você também tem acesso à minha biblioteca pessoal com todas as referências de pesquisa organizadas, e a um grupo de WhatsApp secreto para tirar dúvidas comigo e trocar ideia com os outros membros. O link para você assinar e ter acesso a todos esses benefícios e a versão completa desse vídeo com todos os detalhes de montagem está aqui embaixo na descrição. Então já aproveita que você está rolando a tela, meu amor. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu hypezinho se o botão estiver disponível, tá? Me conta aqui embaixo que outra peça você tem curiosidade de aprender a fazer e, claro, dá uma conferida nesses outros tutoriais e conteúdos de história da moda e de costura histórica que a gente já tem por aqui.